Amor próprio nem sempre é uma coisa simples. Como se amar quando os outros lhe tratam mal? Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! Essa é a segunda parte do jogo de perguntas que você já assistiu a primeira depois da live que a gente fez em São Paulo, lançando Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo e que foi assim fantástica, com plateia virtual e foi muito legal. E como você viu no jogo de perguntas anterior, quando eu chego de São Paulo, o que é que está aqui me esperando que os Correios deixou? A placa de ouro de 1 milhão de inscritos no canal. E já passamos de 1 milhão faz tempo. O YouTube é que sempre atrasa para mandar a placa. E eu deixei ela hoje aí só para você ver, para a gente celebrar juntos. A família Nós da Questão já foi prata, agora é ouro e daqui a pouco a gente vai ser diamante. Você vai ver. Mas agora vamos para as questões do jogo de perguntas de hoje. Amanda Rocha pergunta: o que fazer naqueles dias onde não estou bem comigo? Amanda, você se respeita. Porque também criou-se o mito de que eu tenho que estar bem, feliz, animado, alegre. Todos os dias, todas as horas. Isso é papo furado. Gente, nós não estamos de bem com a gente mesmo todo o tempo, todo dia, não. E quando isso acontecer, sabe o que é que você faz? Vou repetir, respeite-se, é o seu movimento. Se você vive com alguém, aproveite e informe ao outro. Olha, hoje eu não estou bem, me deixa quieto ou me deixa quieta. Daqui a pouco passa, quando passar a gente volta a interagir, combinado? Agora falando de mim, repito, eu nunca sou régua para nada. Há dias que se eu pudesse, eu me divorciava de mim. Há dias que eu gostaria de estar distante de mim um pouco. O que é que eu faço? Tenho paciência, acolho esse sentimento e digo tudo bem. Hoje eu estou azedo, por N questões, às vezes questões que eu nem sei, às vezes cansaço deixa a gente mais azedo. Respeito isso, faço as pazes comigo e digo, tá bom, Marcos, daqui a pouco eu volto a me relacionar bem comigo mesmo e vai estar tudo bem, e aí eu volto a me relacionar bem com o povo, e aí eu me recolho, me fecho, fico mais calado. Respeite-se. Essa ideia da alegria eterna, da euforia diária, do sou vitorioso, eu ganhei, vai... Para, bebê! Para, que isso não existe. Sim, tem dias que a gente quer pedir o divórcio a nós mesmos. Pense nisso. Guilherme Gomes coloca uma questão que eu acho que toca muita gente. Vamos ouvir. Minha mãe sempre reclama da solidão. É separada de meu pai e meus irmãos e eu moramos fora a trabalho. Voltamos apenas final de semana. Como não me culpar por esse sentimento dela e viver minha vida? Guilherme, é tão comum as pessoas se sentirem culpadas pelos sofrimentos dos pais, não é? Mas deixa eu lhe contar uma coisa que você não sabe. Você só pode dar à sua mãe o que um filho tem para dar. Se sua mãe é separada, se sua mãe é viúva, se sua mãe vive uma solidão muito grande, eu compreendo. Mas qual é o papel de um filho? Um bom filho é aquele que estuda, se forma, arruma um emprego, a mãe não tem que ir tirar da delegacia, que não está perdido nas drogas, que não dá decepções e desgostos. Esse é o papel de um filho. Não é papel de um filho suprir a solidão de uma mãe. Esse seria o papel do marido dela. Se ela não tem mais marido, esse seria o papel dela ter construído uma vida em torno dela também. Sabe qual é a única coisa capaz de impedir que eu sofra de uma profunda solidão na velhice? Não é ter marido, mulher nem filho, é ter amigos. Quem tem amigos, quem constrói amizades e envelhece com essas amizades, nunca vai estar sozinho na velhice. Porque sim, os filhos, quando são bons filhos, vão viver a vida deles. E que bom que vocês trabalham, sinal de que ela fez um bom serviço, construiu cidadãos
que conseguem ter uma vida produtiva e dar alguma coisa à sociedade trabalhando. Lamento pela solidão de sua mãe. Você não pode dar conta dela. Ela vai ter que arcar com o peso das escolhas que fez. Mas talvez você possa incentivá-la a algumas coisas. Ela pode talvez fazer algum curso, ela pode ir para uma faculdade da terceira idade que existe, ela pode fazer aula de dança, ela pode fazer 500 mil outras coisas que ela nunca pensou, porque ela vivia em função do marido que ela não tem mais e dos filhos que ela esqueceu que um dia iriam viver. Não se sinta culpado. Você está dando à sua mãe o que de melhor um filho pode dar, que é se fazer gente na vida. Vai impedir sua mãe de sofrer? Não vai. Como sua mãe nunca poderia lhe dar nada mais do que o papel de uma mãe. Por exemplo, vamos imaginar que você fosse uma pessoa casada e passasse por um divórcio e estivesse sofrendo horrores porque perdeu a pessoa que você ama. Sua mãe ia poder dar conta disso? Não, porque não é papel de mãe. O que uma esposa pode dar a um marido não é o que uma mãe pode dar a um filho. Então, lamento, você ia sofrer sua separação, ia sofrer sua solidão, e sua mãe, por mais que lhe amasse, ia ficar aflita com isso, mas ela não ia poder suprir essa lacuna que não é papel de mãe. Compreende? Você e seus irmãos estão sendo ótimos filhos, fazendo o papel de filho. E papel de filho não é tapar solidão de pai e mãe. Infelizmente não é. Estimula tua mãe a ir fazer outras coisas, mas que nada tem a ver com você ser filho. Pense nisso. E agora vamos para a pergunta que deu título a esse vídeo de hoje. Leandro Alves pergunta o seguinte: como me amar quando os outros me tratam mal? Leandro, primeiro, você se amar nada tem a ver com a forma que os outros lhe tratam. Tem a ver com a forma que você se trata. E aí entra na sua pergunta: e por que você deixa os outros lhe tratarem mal? Você não se ama porque os outros lhe tratam mal? Ou os outros lhe tratam mal porque você não se ama? Porque a grande questão é uma permissividade em ser maltratado pelos outros, que me parece, no fundo, apenas ser espelho que reflete o que você próprio faz consigo mesmo. Porque não haveria a menor possibilidade de ninguém me tratar mal. Porque eu não permitiria. Porque eu não me trato mal. O meu amor próprio nasce em mim da percepção que eu tenho de quem eu sou e do valor que eu tenho certeza ter. E por isso eu não permito que ninguém me desrespeite, me atropele, me menospreze. Agora, se isso acontece com você, talvez os outros apenas encontrem eco na forma como você se percebe. Dizendo de uma forma menos complicada, alguém vai gritar com um policial na rua? Grita não, porque sabe que haverá consequências. Porque o policial em si mesmo, ele sabe que é a autoridade, e o outro percebe a autoridade que o policial é. Quem se ama é tratado mal? É não. Porque o outro percebe que não pode fazer aquilo com aquela pessoa que está diante dela. Então, vou repetir só para você gravar. O seu amor próprio é ruim porque os outros lhe tratam mal, ou os outros lhe tratam mal porque o seu amor próprio está ruído internamente? Pense nisso. N. Silva Brasil me faz uma pergunta que eu acho que vai servir para todo mundo. Como envelhecer bem? A gente tem duas opções. Ou a gente envelhece, ou a gente morre jovem. Qual das duas você quer? A única forma de envelhecer bem é entendendo que eu não preciso manter a juventude eterna que a sociedade cobra, que eu não preciso estar preso a esses padrões que querem que eu fique, porque para isso eu tenho que morrer cedo, porque sim, o meu corpo vai deteriorar, a minha pele vai enrugar, os meus músculos vão começar a se transformar em gordura. E sabe como é que a gente vive isso? Com muita alegria, com muita felicidade, porque das duas opções é
eu ainda estou vivo. E sim, quem se mantém vivo envelhece. E qual o problema de envelhecer? Eu posso envelhecer. Possa envelhecer, que você envelhecerá bem. Ou isso, ou morra cedo. A escolha é sua. Pense nisso. Eduardo Maldonado faz uma pergunta tão interessante. Marcos, tenho 10 anos de análise e foi o melhor investimento que fiz. Porém, meus últimos namorados nunca fizeram análise. Não tenho paciência com a neurose e termino. Como não repetir esses padrões? Eduardo, para, bebê! Vamos começar falando o seguinte. Quem foi que disse que você parou de ser neurótico? Quem foi que disse que porque você fez análise, você se tornou uma pessoa melhor do que as outras ou menos neurótica? Não é nem essa a função de uma análise. A função de uma análise é me permitir ter ferramentas para lidar melhor com as minhas dificuldades e com os meus próprios sintomas. Isso não quer dizer que necessariamente eu deixe de tê-los. Quer dizer que eu os administro melhor. Agora, você traz uma coisa interessante. É quase como aquelas pessoas que dizem assim: todo mundo precisa fazer análise, todo mundo precisa fazer terapia na vida. Eu acho isso conversa de psicólogo ou de analista que quer ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque nem todo mundo precisa de um cardiologista, nem todo mundo precisa de um oftalmologista, de um dermatologista, ou até pode precisar eventualmente, mas não para sempre ou necessariamente. Não, todo mundo não precisa de análise. E você parece dividir o mundo em dois. Entre aqueles que fizeram análise e, portanto, são mais bem resolvidos e menos neuróticos, e os que não fizeram análise ainda, portanto, são inferiores e neuróticos. Isso se chama preconceito. Na hora que eu admito que todo mundo precisa fazer terapia ou análise, eu divido o mundo ao meio e crio um preconceito. E você está se sentindo melhor porque tem 10 anos de análise. Sabe por que você tem 10 anos de análise? Porque você precisou. Porque você tinha problemas que você não dava conta. Outras pessoas que nunca fizeram análise necessariamente não precisam de análise. Às vezes elas estão muito bem com os sintomas delas e administram muito bem esses sintomas. Então, talvez você vá conseguir se relacionar melhor com os rapazes quando você descer desse pedestal e aprender a suportar a diferença e aprender a entender que não, você não é melhor do que o outro. Talvez o outro tenha sim certos comportamentos infantis que você já não tem mais. Por outro lado, você tem comportamentos infantis que o outro não tem e você nem percebe. Como, por exemplo, achar que 10 anos de análise fizeram de você uma pessoa menos neurótica. Fizeram não, bebê. Você continua tão neurótico quanto antes. Agora, conseguindo lidar melhor com os seus sintomas. Mas também consiga lidar melhor com a diferença. O outro é diferente de você. Pode ser. E pode ser amado ainda assim. Sai do narcisismo. Está procurando um espelho. Não vai achar. Pense nisso. Espero que esse jogo de perguntas tenha sido muito esclarecedor para você. Se inscreve no canal, deixa teu joinha, ativa o sininho para receber notificações e a gente se vê na próxima. Tchau!